Me aproximava das meninas como um leão se aproxima da presa. Eu era um canibal. Jogava tudo o que eu podia para conquistá-la e levá-la para o parque, onde eu acabava matando e quase comendo a carne. Eu tinha uma necessidade louca de mulher, de comê-la, de fazê-la sentir dor. Eu pensava em mulher 24 horas por dia. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís e hoje no canal vamos falar sobre o Maníaco do Parque. Ele tem a previsão de saída em 2028, tá super perto, porque o tempo tá passando voando. E também recentemente, agora em 2024, foi lançado um filme na Prime Video falando sobre a história dele. Então eu vou deixar o nome do filme aqui na descrição. E antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para me ajudar ainda mais no engajamento do meu canal. E sem mais enrolação, bora lá para o vídeo de hoje. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de fevereiro de 1967, em Guaraci, São Paulo. Quando criança, Francisco passou por diversos traumas sexuais, sendo supostamente molestado sexualmente por sua tia e um tio na infância. Já adulto, passou por várias experiências homossexuais forçadas com um de seus chefes. Mas já dando a ressalva, depois que o maníaco do parque, o Francisco, foi preso e deu essas declarações sobre a sua infância, essa tia veio a público e desmentiu toda a história. Na infância e adolescência, a maior parte, ele morava em Rio Preto, São Paulo. Na escola, ele era uma criança de baixa média. Ele tinha muitas dificuldades na escrita e na leitura. E já na primeira série do ensino fundamental, ele foi expulso de uma escola depois dele ter mordido o rosto de uma colega. Aos 14 anos, ele foi trabalhar em um frigorífico da cidade, na parte da limpeza. Depois, ele foi transferido para a função de marreteiro, ele que matava os bois, a marretada. Essa função despertou um fascínio pela morte. Quando ele trabalhava nesse frigorífico, ele fez uma amizade lá com um rapaz, e esse rapaz tinha um fascínio também pela morte. Ele queria muito também ser o matador do frigorífico, e eles passaram muito tempo junto, alguns anos junto. Eles ficavam andando de cidade em cidade, viajavam bastante, até porque ele era jovem. Saíam de Rio Preto, que era a cidade onde ele trabalhava nesse frigorífico, e ia para São Paulo. Lá em São Paulo, alguns dos relatos que tem, que ele e esse amigo compraram uma marreta e eles matavam animais pela cidade. Os principais animais que eles matavam eram cavalos, que o pessoal, né, o dono do cavalo deixava desacampado, então colocava num terreno baldio, próximo da casa, próximo da residência dele, e eles matavam esses cavalos na marretada. Em 1990, ele ganhava dinheiro como instrutor de patins no Parque do Ibirapuera. E por ser muito habilidoso, rendeu um apelido de Chico Estrela, por conta das manobras e por dar entrevistas para TVs. O sonho dele era ser famoso por ser um patinador. Ele queria ser o maior patinador do mundo. Queria viajar de patins até os Estados Unidos com o intuito de entrar para o Guinness Book. Então, como patinador, ele era muito habilidoso, ele era muito carismático, com as câmeras, com o pessoal, muitas pessoas que andavam de patins, de bike, de skate ali no parque, conheciam ele. Ele era bem famosinho assim, mas ele queria mais, ele queria ser conhecido mundialmente. Essa era uma das grandes ambições que ele tinha. E então, em 1995, ele começou a explorar um lado mais sombrio dele, um lado mais sádico, um lado mais violento. Então, durante todo esse tempo que ele trabalhava como instrutor de patins lá no parque, ele fazia esse percurso de São Paulo até Rio Preto de patins, levava uma galera, era sempre uma turma que andava junto com ele. Muitas das vezes ele estava em Rio Preto e também ficava em São Paulo, então ele sempre andava muito ali na região. E uma dessas idas até Rio Preto, ele viu uma amiga de uma antiga namorada dele e ele arrastou essa amiga até um terreno baldio e tentou
abusar dela sexualmente. Mas como a moça estava com um avental, ele não deu conta de desatar o nó. Então, nesse momento, ela deu conta de correr e saiu gritando pela rua. E um guardinha noturno escutou os gritos e foi até ela. Então, a polícia foi acionada e então prenderam ele sob a suspeita de tentativa de estupro. Mas como a gente já sabe, pessoas como ele, eles têm um poder de persuasão muito foda. E não seria o contrário. O que aconteceu? Ele deu conta de convencer o delegado que atendeu a ocorrência que ele teria só agredido ela. A história que ele contou foi que essa moça era amiga de uma ex-namorada dele, que ele não estava mais namorando com essa moça, porque essa menina teria apresentado outros homens para a namorada dele. Então, ele teria achado ela na rua e teria dado uma lição agredindo ela. E aí, então, a acusação de tentativa de estupro mudou para agressão física. Então, ele ficou sob custódia ali na delegacia, mas pagou a fiança e foi liberado no mesmo dia. Depois que isso tudo aconteceu, ele voltou para São Paulo e tem relatos de que algumas jovens já teriam sido levadas até o Parque do Estado, aonde que foi achada futuramente, né, de acordo com a nossa cronologia aqui que eu tô contando a história, vai ser achado os corpos. Então, vou contar 2 relatos para vocês de meninas que sobreviveram, que foram as primeiras, que se elas tivessem sido atendidas de forma correta pela polícia na época, com certeza não teria havido todas aquelas mortes. Então, um dos casos foi uma jovem em que ele encontrou no centro da cidade e com o argumento de que ele queria tirar umas fotos dela e que teria que ser no parque, que já teria uma estrutura toda montada para essa sessão de fotos. Essa menina foi com ele até esse parque, ela entrou por essa parte que estava entremeio-aberta. Ele disse para ela que não era para ela gritar ou ele mataria ela. Eles ficaram a noite toda com ele abusando dela sexualmente, agredindo ela, e a todo momento ele perguntava para ela por que que ela aceitou um convite de uma pessoa estranha para ir num local totalmente ermo e que não era para ela fazer isso. Então ele disse para ela que ele não ia fazer mais nada com ela e que era para ela contar até 2000 e que ela sairia dali com vida. E que se ela parasse de contar, ele voltaria e mataria ela. Então ele saiu, deixou ela lá. Ela contou até os 2000 e correu pro lado que ela achou que ela teria vindo e deu conta de sair na rua. Quando ela saiu na rua, já era mais ou menos umas 6 e pouca da manhã. Ela achou um pessoal num ponto de ônibus, só que ela tava toda maltrapilha, ela tava com a roupa toda rasgada, toda suja, e ela disse a todo momento que ela teria sido estuprada, que um cara teria feito isso com ela. Ela foi levada até a delegacia. E o delegado, na hora, perguntou para ela o que ela foi fazer lá. Se ele tinha apontado alguma arma, se ele tinha ameaçado ela. E ela disse que não, que ela foi por vontade própria, mas que chegando lá aconteceu tudo isso que eu contei para vocês. Então ela foi mandada para casa. Outra jovem também aconteceu a mesma coisa. Ele traiu ela da mesma forma, foi com ela para dentro do parque. Chegando dentro do parque, ele não deu conta de fazer nada com ela, não teve nenhuma relação ali. E assim que ela saiu, ela se deparou com a polícia, que ele teria batido nela, e ele também disse que não, que ele nunca nem tinha visto ela, que ela devia ser uma bêbada louca que tinha acabado de sair de uma festa. E essa também foi outra vítima que também foi ignorada pela ação policial. Agora a gente vai entrar já na parte dos crimes que ele chegou a um fim trágico. Então, como eu disse para vocês, ele agia dessa forma, ele agiu com essa primeira vítima e ele agiu com todas as outras vítimas da mesma forma. Ele atraía elas, ele disse em uma entrevista que ele identificava as vítimas quando elas estavam com a cabeça baixa, com a semblante triste, que viam que elas estavam com aquele ar de preocupação, de nervosismo. Ele abordava elas e com esse mesmo argumento de sessão de fotos, que elas iam participar de uma revista muito famosa da época, ele atraía elas com esse intuito delas serem famosas. Então a primeira vítima dele, Raquel Mota Rodrigues,
ela tinha 23 anos, ela era vendedora. Quando ele encontrou ela estava à procura de emprego, então ela ligou para uma prima para informar para essa prima que ela iria fazer uma sessão de fotos para essa tal revista e que eles estavam em Diadema. Então ela desapareceu em 9 de janeiro de 1998 e o corpo dela foi encontrado dia 16 de julho de 1998. A segunda foi Isadora Fraelkin, de 19 anos, estudante. A Isadora, ela foi uma das vítimas que ele pegou um talão de cheque dela depois que a matou, foi até uma loja de artigo esportivo, comprou um capacete. Como o cheque era de outra pessoa, a vendedora não quis pegar a primeiro momento. Então, ele teria dito que era da namorada e que ele teria a permissão dela. E assim, a venda foi realizada. O pai da Isadora entrou em contato com a polícia e falou que a Isadora estava desaparecida. A polícia falou que ele teria que esperar mais um pouco para poder fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento, porque ela era uma jovem de 17 anos, que ela poderia ter saído com o namorado, que ela poderia ter ido em outro local e o pai não estaria sabendo dessa então viagem ou desse outra coisa que a filha foi fazer. Depois que esse cheque foi descontado, que o pai dela descobriu, ele levou esse cheque até a delegacia e mostrou que atrás do cheque estava o nome do Francisco com o telefone do Francisco. A polícia então entrou em contato com o Francisco, pediu para que ele fosse até a delegacia para que ele respondesse algumas perguntas. O Francisco, em primeiro momento, ele não fugiu, ele não fez nada, ele simplesmente foi até a polícia para responder essas perguntas. Chegando lá, a polícia perguntou o que a Isadora era dele. Ele disse que a Isadora era a namorada dele e perguntou sobre o cheque. Ele disse que a Isadora deu o cheque para ele comprar esse capacete de presente para ele mesmo, que ela teria dado esse cheque no dia que eles se encontraram pela última vez, que foi 3 dias antes do desaparecimento dela. E a polícia perguntou se ele sabia de alguma notícia dela. Ele disse que não e que ele também estava à procura da Isadora e que se os policiais soubessem de qualquer informação era para passar para ele, porque ele estava muito preocupado com o sumiço da então namorada. O pai da Isadora a todo momento negou essa história, falou que a Isadora nunca iria namorar com o Francisco, porque ela já tinha um namorado, mas o Francisco também alegou para a polícia que eles se conheceram há um mês e que ela ia terminar com esse namorado para ficar com ele. Por isso que o pai dela não sabia que os dois estavam tendo um relacionamento. Mas a todo momento o pai da Isadora nunca acreditou nessa história e também nunca parou de procurar a filha. Então o Francisco foi liberado desse depoimento lá na polícia. Não sei ao certo se foi um dia depois ou se foi no primeiro momento, mas ele voltou até no parque e colocou fogo no corpo da Isadora para tentar sumir com os vestígios do corpo dela. Então a Isadora desapareceu em 10 de fevereiro de 1998 e o corpo dela também foi encontrado em 8 de agosto de 1998. A terceira vítima foi a Patrícia Gonçalves Marinho, 24 anos, vendedora. Os dois se conheceram em uma galeria na rua 24 de Maio e ele convenceu ela a ir até o parque fazer uma sessão de foto para essa revista. Então ela desapareceu em 17 de abril de 1998 e o corpo dela só foi encontrado em 28 de julho de 1998. A quarta vítima foi Elisângela Francisco da Silva. Ela estava indo para um shopping em Pinheiros quando foi abordada pelo maníaco, que desapareceu em 9 de maio de 1998 e o corpo dela só foi encontrado em 28 de julho do mesmo ano. E também com o mesmo argumento da sessão de fotografia para essa revista. Esses seriam um dos argumentos. Pessoas assim têm o poder de identificar a necessidade da pessoa com quem eles estão conversando, um ponto fraco da pessoa. A quinta vítima foi a Rosa Alves, de 21 anos. Ela era telemarketer. De acordo com o relato da família, ela teria ido ao parque do Ibirapuera, passar uma tarde lá, porque ela estava muito deprimida, que ela teria
terminado um relacionamento recentemente e depois disso nunca mais foi vista. O desaparecimento dela foi 10 de fevereiro de 1998, o corpo dela só foi encontrado em 8 de agosto de 1998. A sexta vítima foi Selma Ferreira Queiroz, de 17 anos, balconista de uma farmácia. Ela foi abordada depois de ter acabado de fazer um exame para rescisão de contrato. Então ela ligou para o namorado, falou para ele que ela não iria chegar a tempo de ver o jogo da Copa do Mundo, que seria Brasil contra Dinamarca, e foi a última vez que ela teve contato com alguém. Então ela desapareceu em 3 de julho de 1998, o corpo dela foi achado em 4 de julho de 1998. E ao todo são 7 vítimas, sendo uma não identificada. O total de vítimas do maníaco do parque são 16 pessoas, sendo 7 mulheres mortas e 9 mulheres estupradas. Então, qual era o tipo de garota dele? Jovens, dos cabelos cacheados, morenas, e com alguns estudos que fizeram com ele já preso, identificaram que esse tipo de garota com que ele tinha essa fixação eram garotas que ele possivelmente poderia ter sido se ele fosse uma mulher, o que seria um dos desejos dele. Na época, quando aconteceu o caso, falaram que todas essas mulheres eram parecidas com aquela antiga namorada que eu contei para vocês no comecinho do vídeo, e que ele teria muita raiva dela, porque os dois teriam um filho junto. Essa história nunca foi comprovada. Nunca fizeram um teste de DNA para comprovar se o filho daquela ex-namorada dele era realmente dele. Então, ele matou as meninas que teriam mais proximidade com o que ele se tornaria. Já falei das vítimas para vocês, não especifiquei como elas ficaram, porque quando foi achado os corpos, muitas já estavam em um estado de decomposição muito avançado. Eles levaram todas as meninas para o mesmo local, até as que foram estupradas por ele, com o argumento de que se você não fizer, você vai ficar igual elas. Eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Então, as que foram estupradas, eles usavam as que eles já haviam matado como uma arma, e as que foram mortas, eles deixavam ali no local. Então, eles deixavam ela em posição de reverência para vocês entenderem e não ficar muito vulgar. Depois também ficou comprovado que seria uma forma com que ele matava os bois, que os bois morriam daquela forma. Ele voltava depois de alguns dias para cometer necrofilia. Dava para ver no corpo das mulheres, tinham várias mordidas na parte interna da coxa, na região íntima delas, no seio. Eram mordidas assim que chegavam a sangrar. Então era mais como se fosse um canibalismo mesmo. É uma cena assim que só de imaginar é uma coisa horrível. E não foi encontrado nenhum sêmen dele no local. Então vocês devem estar se perguntando: ah, então ele não estuprava. Sim, ele. Só que como ele tem uma fimose, ele não dava conta de chegar às vias de fato. Tá, então como que ele foi pego? Então, no dia 4, uma criança estava soltando pipa perto do parque e a pipa dele caiu dentro do parque. Então, a criança entrou dentro do parque para procurar a pipa dele e ele se deparou com o corpo, acionou a polícia. A polícia até o local e já de primeiro momento identificou a Selma, porque o namorado dela já tinha entrado em contato com a polícia. Então, eles já começaram a investigação sobre esse caso, identificaram que tinha mais 3 vítimas que teriam feito um boletim de ocorrência na delegacia falando sobre um estupro no parque. Então, eles entraram em contato com essas vítimas para pegar um retrato falado do tal estuprador, que seria uma chance muito grande de ser a mesma pessoa. Então a polícia fez o retrato falado, já soltou na mídia, em todos os jornais, falando sobre o corpo achado, que teria algumas vítimas de que teria ocorrido ali no Parque Nacional. Teve uma repercussão bem grande e uma das vítimas que o maníaco do parque teria abordado no metrô entrou em contato com a polícia, falando que ele teria abordado ela no metrô com uma justificativa de que ela era muito bonita e que ela seria uma pessoa ideal para participar de uma sessão de fotos para uma revista. Ela não estava interessada porque ela estava com muita pressa para chegar no trabalho e ele tentando argumentar com ela e ela disse que não, que ela não queria. E de tanto ele insistir, ela disse para ele: tudo bem,
Me passa seu telefone, que quando eu mudar de ideia, eu entro em contato com você. Ele passou o telefone dele, mas com o nome de Jean. Ela foi até a delegacia, passou o contato dele, falou que ele era o cara do retrato falado, e a polícia entrou em contato e quem atendeu foi uma central de motoboy. A polícia foi até a central de motoboy. Chegando lá, a polícia não encontrou ele. Ele já teria fugido. Mas como ele soube dessa história? Nesse caso, o Francisco ele teve uma sorte muito grande. Nesse mesmo dia, aconteceu um ocorrido lá no local onde que ficam os motoboys, uma briga entre ele e outro cara. O maníaco do parque bateu muito nesse outro motoboy. E então, esse outro cara avisou para ele que ele iria até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência de agressão física. Esse cara sai, vai para a delegacia, faz o boletim de ocorrência, volta até a central desses motoboys e fala pro Francisco que ele já teria ido e que a polícia já estava vindo buscar ele. O que o Francisco faz? Cata todas as suas coisas e mete o pé dali. A polícia que estava investigando o assassinato e os chegaram e o Francisco já tinha fugido. A polícia pergunta quem era ele, então o patrão dele conta tudo, quem que ele era, se o nome dele era realmente Jean, e eles disseram que não era Jean, que o nome dele era Francisco, que ele era motoboy, e contou tudo. E então a polícia voltou, né, saiu de lá, voltou para a delegacia e um dia depois, uma das meninas que trabalhavam lá, ela disse que antes do Francisco fugir, o vaso sanitário estava funcionando normalmente, que o vaso tinha parado de funcionar, não estava descendo nada, estava entupido. Então ela chamou um pessoal para desentupir o vaso, ao ponto de ter que tirar o vaso do chão para ver o que é que estava acontecendo. Quando eles tiraram, viraram o vaso e lá dentro estava o RG da Selma e outras coisinhas que ele já teria tentado queimar de outras vítimas. Então foi entregue tudo à polícia. Então ficou comprovado que ele realmente poderia, né, com quase 100% de certeza, ser o assassino da Selma, também o cara que estava praticando esses. Depois de uma denúncia, em 4 de agosto de 1998, ele foi preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul. A primeiro momento, ele negou qualquer envolvimento com esses casos, mas dias depois ele confessou e, inclusive, indicou aonde a polícia encontraria os restos mortais das outras vítimas. Então, a pena dele, com todos esses 7 assassinatos, foi de 268 anos, mas como no Brasil pode-se cumprir na época 30 anos, hoje aumentou a quantidade de tempo que você pode cumprir pena, mas na época que ele foi julgado, podia cumprir pena o máximo de 30 anos. Então, como eu disse para vocês lá no comecinho do vídeo, ele tem a possibilidade de sair em agosto de 2028. E uma coisa que eu nunca vou me acostumar nesses casos de maníacos, de serial killers, ainda mais que se tratam de serial killers de mulheres, é que eles recebem várias cartas de declaração amorosa. O maníaco do parque recebeu várias cartas ao longo do tempo que ele está preso. Ele já teve várias namoradas e atualmente ele está casado. A mulher dele hoje em dia se dedica para resolver as burocracias dele dentro da cadeia. Mas é uma coisa que eu não entendo e que é uma coisa que eu nunca vou entender. Sinceramente, não entra na minha cabeça isso. Hoje em dia ele se diz uma pessoa normal e que quando ele cometeu todos aqueles crimes, ele estava possuído por uma coisa maligna, que ele não sabia separar, que ele não dava conta de controlar aquela força do mal que ele sentia e foi por isso que ele fez tudo aquilo. Então, em 2018, o Ministério Público pediu um outro exame de estado mental para ver se ele é apto ou não para viver em sociedade. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Deixa para mim aqui embaixo um comentário, o que você achou sobre esse caso. Com certeza você já ouviu falar desse caso, porque é um dos casos mais famosos do Brasil. Deixa um comentário para mim aqui de algum caso que você queira que eu traga aqui no canal. E é isso. Então, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!